Olá, amigos. Estamos de volta aos vídeos da Taça Bridge Club do Rio de Janeiro, sexta rodada. Nossa quadra contra a quadra do Assis, embora o Assis não tenha jogado, né? Chagas contra Assis. Nós jogamos o primeiro tempo, eu e Pedro, em Este-Oeste, e Norte-Sul, Gabriel e Bernardo. Na metade do jogo, o Pedro foi substituído pelo Fernando Teixeira, então continua eu e Fernando, e do outro lado ainda Gabriel e Bernardo. Adversários na nossa mesa, Luiz Antônio e o Fernando Cisneros. E na mesa do Gabriel, o Gustavinho e o Cláudio César de Andrade, diretamente de Portugal, jogando de madrugada lá. Sei que isso deve ser cansativo para ele. Vejamos as mãos. Primeira bolsa, número 1. Não teve nada de muito assim notável no leilão. Um ouro, uma espada. Talvez o mais notável seja a decisão de Sul, se vai dobrar ou se vai marcar 2 copas. E eu ficaria tentado a marcar 2 copas, mas não sei. As 2 coisas são razoáveis, foi uma escolha comum. Uma escolha razoável entre 2 escolhas razoáveis. Então depois o Pedro apoia, Norte fala 3 paus. Eu não sei se a dupla deles tem alguma clareza se esse 3 paus era mínimo ou se pode ser um pouco mais do que o mínimo, se ele marcaria 3 paus, por exemplo, com as de espadas a mais, com as terceiro em vez de valete terceiro. Né? Não sei como é que está a firmeza das combinações deles. Sei que Sul preferiu ouros e o leilão acabou um pouco, vamos dizer assim, acho que não foi bem explorado pela dupla deles a força das 2 mãos. Né? Porque Sul tem, afinal de contas, 10 pontos. Podia ter menos, podia ter o rei de pau a menos. Por exemplo, ia fazer exatamente o mesmo leilão. E não sei se eles têm uma voz com a mão de Norte, com essa sugestão que eu falei, as terceiro chicana, as rei quinto e as valé 10 quinto. Mas foram jogar 3 ouros, e a gente derrubou 3 ouros, quando ele errou paus, mas não bastou errar paus, né? Ele fez uma jogada estranha, me pareceu, vamos vê-la. Eu saí trunfo, ele viu que os trunfos estavam encostados, e aí rei de copa as, ele em vez de cortar, ele baldou. Isso deve ter sido talvez até um erro mecânico, né? Não vejo nenhuma posição ganhadora para baldar em vez de cortar. E aí essa foi a quinta vaza do ataque. A gente fez uma copa, as rei de espada, um ouro, e quando ele errou pau, fiz a dama de pau também. Muito bem. Madão. Do outro lado, jogaram 5 ouros o Madão. Olha que diferença, né? 5 ouros o Madão. Sul falou 2 copas. Lembrando que eu não vejo os leilões da outra mesa antes de fazer esse vídeo, né? Então, aquele meu comentário, eu não sabia que o Bernardo tinha falado 2 copas. Mas tudo que eu falei se aplica, né? 2 escolhas razoáveis, qualquer uma das 2 é razoável. Então, seguiu 2 copas, 2 espadas, 3 paus, passo 3 ouros. Só que agora o Sul tem pelo menos 10, quando fala 2 copas, né? Então o leilão tá... Certamente se esse leilão ouro, uma espada, 2 copas, 2 espadas, 3 paus, é forçante. Sul não pode passar, e mesmo a preferência de Sul não vai acabar o leilão, por isso que eles acabaram chegando em game. 5 ouros, vamos ver como é que foi o jogo. Se ele conseguir cortar uma espada na mesa, que ele vai conseguir, ele vai perder apenas porque os outros estão 4-1. 9 de copas, 3 as. Interessante, né? Agora com os outros 4-1, ele vai dar mais um ouro. Ele tem 2 baldas. Cortou. Ele, na verdade, ele vai fazer todas as cartas perdedoras do Gustavinho vão ser feitas pelo carteador. Vai sobrar o 10 e 9 de ouro lá com ele. Ah, eles tinham já firmado o valete de espada também. Ele está firme de todos os lados.
Muito bem. Uma não. Bolsa igual. Emocionante, porém igual. Bolsa seguinte. Uma copa, uma espada invertido minha, de passado. 2 ouros, 3 ouros. O Pedro 5 ouros. Que é você vendo as cartas, é claro que vai cair. Será que a gente deveria não marcá-lo? Não sei. Pedro tem uma mão muito boa. Mas, por outro lado, tem esse rei de pau e tem muita perdedora. E eu tenho uma mão ruim para ele, né? Chicana de copa e nenhuma carta que combine para evitar. Ele preferiria, por exemplo, que eu tivesse uma sequinha de copa em vez da minha chicana e o rei de espadas. Entendeu? Rei valete em vez de dama valete. Seria uma mão pior. Aparentemente, rei valete quarto, seca, rei quinto e dama terceira. Pior do que essa aqui com chicana. Então, houve uma certa duplicação, né, no fundo. Esse as dama de copa na chicana não pesou tanto assim. Mas chegamos a 5 ouros e os nossos adversários entregaram. Então é uma boa a gente ver onde é que eles poderiam ter melhorado. Essa saída de rei de espada, não sei se eles saem no nível de 5 de um jeito diferente do que no níveis mais baixos. Se eles saem de ás e rei ou rei e ás. Teve uma outra mão, se eu não me engano, que eles saíram com ás, tendo ás e rei longo. Ela vai aparecer aqui em algum vídeo. Então eu acho que isso tinha a ver com o fato de estarem no nível de 5. Existe uma combinação que no nível de 5 ou acima, uma combinação que algumas pessoas têm, tá? Não é nem que eu recomendo, eu acho que é opcional. No nível de 5 ou acima, você sairia de ás pelado às vezes, portanto a saída de ás pede chamada. E a saída de rei pede contagem, porque a saída de rei ou é rei dama ou é rei ás, nunca é rei pelado, ninguém sai com rei nu. Então a saída de rei pediria contagem. Se eles tivessem uma combinação tão clara como essa, não haveria problema, porque o norte ia bater o ás de espada sem grande problema, mas não tinham, claramente, né? Eles chamam de pirulito sempre, então ele está negando. Quando o Luiz Antônio jogou 6, não tem nada a ver com essa história de pé de contagem. Senão ele teria jogado 3. Ele estava dando atitude, dizendo que não gostei da saída, achou a saída horrorosa porque achou que o rei vai ser morto pelo ás. Essa era a intenção dele, me parece. Mas aí o rei fez a vaza. Então agora Sul sabe que Norte tem ás e rei de espada. E Norte trocou pro valete de pau. Nessa altura, lembrando que Oeste abriu de copa e marcou ouro e depois saltou 5 ouros. Nessa altura, Sul tem que pensar da seguinte maneira, quando vem valete de pau pequeno. Vou botar só, esconder as cartas dos outros para a gente acompanhar. Nessa altura, ele tem que pensar da seguinte maneira. Se o rei de pau está com o meu parceiro, tá? Não é uma boa maneira de pensar. Eu comecei mal. Vamos inverter. Se o rei de pau está com o carteador, o que ele vai baldar se eu der o rei de pau para ele? Ou seja, se eu fizer o ás, ele jogar uma pequena, depois o rei e tem uma balda lá na mesa da dama de paus. Ele só pode baldar a espada. Certo? A única, porque copa não é perdedora. Tem tanto trunfo, a mesa tem 5 trunfos, e o carteador tem normalmente 5 nesse leilão também, que essa balda a mais na dama de pau não vai ser crucial pro carteador. Então eu posso entrar de ás aqui, que a situação normal que não seria uma boa entrada de ás é quando eu dou 2 vasas de pau pro carteador em vez de uma. Mas essas 2 vasas não vão servir para ele. Porque vai baldar a 5ª copa. Porque aí, o plano é, claro, entrar de ás e jogar a espada. Eu entro de ás, jogo a espada, e aí a gente fez todas as possíveis vencedoras nos naipes pretos. Tá? Eu não sei se o carteador tem seca de espada ou não. O carteador pode ter seca de espada e rei segundo de pau. Que diferença faz eu entrar de ás e jogar a espada? Não faz diferença nenhuma. Dei uma balda para ele da 5ª copa que não vai servir para ele. Então a jogada certa nessa posição do Luiz Antônio, sem dúvida, esse foi o erro que custou essa bolsa para eles, é jogar o ás. Joga o ás, vai cair alguma carta do carteador, qualquer, tanto faz, e você joga a espada.
E aí, ou essa espada passa, e aí você derrubou, ou ela não passa, e aí ele tem provavelmente mais um pau na mão, porque ele tem cerca de espada, o carteador vai ter 2 paus. Se for 2 paus sem o rei, o parceiro tem rei valete terceiro. Foi uma volta estranha, né? Mas pode ser. Se for 2 paus sem o rei, esse pau não vai ser jogado em lugar nenhum. Não tem o que fazer. Não vai conseguir baldar todos os paus nas copas. Olha a minha figuração de copas aqui, ó. Rei valete terceiro. Ele não vai conseguir baldar 3 paus nas copas. No morto. Tá? Se a espada for cortada e o carteador tinha o rei de paus, tinha rei segundo, não fez diferença também eu entrar com as. Então não tem nenhuma figuração, nenhuma posição em que entrar com as vai ser ruim para o ataque. E fiar pode ser ruim no caso em tela, né? Quando ele fia pau, ele levou o as de pau para casa. Então entregou 5 ouros. Houve uma pequena confusão na vaza 1, o que significa saída de rei ou não, mas o erro mais grave foi Sul não fazer o as de paus na vaza 2. Na outra mesa pararam 2 ouros, né? Eixa resolveu não apoiar no leilão parecido, pararam 2 ouros, fez 5, já deu para ver ali, deve ter fiado pau, exatamente, fiou pau aqui agora. Aí é um contexto totalmente diferente, até porque o parceiro não saiu com as rei de espada. Então, todo aquele raciocínio que eu falei, o Bernardo entrar com as para possivelmente pegar um rei segundo do carteador, dar uma vaza a ele, pode não ser bom. O carteador pode ter até mesmo, nesse leilão aqui, ele pode ter 4 ou até 3 ouros. Né? Pode até ter 3 ouros numa mão assim, 3 espadas, 5 copas, 3 ouros e 2 paus. Né? Então não é muito claro, não é nada claro que o Bernardo deve entrar de as nessa posição. É um outro universo aqui. Na outra é muito claro. Contra 5 cores é muito claro. A gente estava jogando 2 ouro multi. Então Sul abriu de 2 ouros, Oeste dobrou e eu fui a 2 espadas. Aí agora Norte marcou 3 copas. Não sei se foi a melhor estratégia de leilão para Norte. Eu acho que eu preferia dizer 2 ouro dobro 2 copas e terminar por aí, porque eu não estou muito satisfeito de atacar, não estou muito insatisfeito de atacar 2 espadas com a mão de Norte. Parece uma coisa razoável. Pegou o parceiro com uma mão muito boa para uma abertura de 2 ouro multi, não vulnerável contra vulnerável, mão excepcional. 3 copas poderia ser muito pior do que era. Mas não foi um contrato ruim. Em 3 copas ele faz no mínimo 6 vazas de copas, 2 vazas de paus 8 e um ouro 9. No mínimo. Né? A gente atacou bem. Aqui eu saí pau. Pedro voltou espada. E agora eu voltei trunfo. Ou seja, não vai deixar ele cortar o ouro na mão. Que seria a principal chance dele fazer mais uma vaza. Além daquelas que a gente já contou, né? 6 copas, 1 ouro, 2 paus, 1 corte, é a 10ª. O que ele poderia fazer nesse momento, que serve para fazer 10 vazas, é cortar um pau, tirar trunfos e jogar ouro. Certo? Vamos acompanhar aqui. Pra vocês verem o que eu estou querendo dizer. Não precisa ser com as cartas escondidas, não. Se nessa altura ele joga pau, corta. E aquela saída de pau, 3 de pau, se ele perguntar como é que você joga, não sei o que, não parece que os paus são 5-2, nem nada disso. Né? Aí agora tira trunfo. Ele vai fazer um pau a mais. Os paus estão todos os times e ele tem entrada. Certo? Agora ele joga o ouro, que faz o que quiser, ele vai fazer 6 copas. Esses 3 paus aqui são 9 e o rei de ouro são 10. Não jogou assim, tá jogando só 3 copas, né? Ele tirou o trunfo logo, em vez de cortar pau. Acho que
assim, não foi bem pensado tirar trunfo logo. Cortar pau é muito gratuito, porque os pau não estão 6-1 nesse leilão. Então cortar pau é totalmente de graça. E aí o que aconteceu foi que ele vai tentar firmar os pau, mas ele não tem mais entrada na mão. Firmou, tá lá, firminho, aquele 6 de pau, mas não tem mais entrada na mão. Aí o ataque agora fez as valete de ouro. Muito bem. Do outro lado, Sul passou, em vez de abrir. Norte entrou num sem trunfo heterodoxo, mas pesado em pegas de paus, né? E eles foram a 4 copas. Depois do leilão do Sul, mostrar o bicolor. 4 copas por Norte. Já vimos que tem uma linha razoável para 10 vasas. Vamos ver como é que foi. O que ele deveria fazer para seguir naquela linha que a gente tinha falado era guardar esse rei de copa de entrada. Ganha de dama, joga a dama de pau. Vamos supor, mesmo que o ataque fie, que é o melhor que o ataque pode fazer, porque se não fiar, entra naquela linha que a gente já viu. Se não fiar, ele vai ganhar depois uma vaza com rei de copa. Não, ele pode entrar jazz e jogar pequeno ouro. Mas aí é muito sofisticado, né? Não é nada fácil, ainda mais com Norte escondido. Provavelmente, se ele entrar jazz, ele vai jogar trunfo. Aí Norte ganha com rei, corta um pau, tira os trunfos. A gente já viu a linha. Né? Mas ele deixou correr pro rei para jogar pau. E aí voltou o trunfo. Deu a entrada. Esse 8 de copa virou entrada. E Norte, quer dizer, o Gabriel cobriu em Sul, não sei porquê, mas se ele deixa ganhar com 8 de copa, rei de pau, balda uma espada. Pau corta. Balda a espada, assim, pela beleza da coisa, né? Não precisa baldar a espada, mas baldar a espada pode ser bom se os paus tiverem 5-2 em alguma outra mão. Mas ele resolveu cobrir. Acho que ele não viu que o 8 ia ganhar. Bateu 2 copas. Aí nessa vaza de dama de copa, ó, olha o que interessante que está acontecendo. Esse oeste aqui está com certo problema de balda. A única balda que ele tem é a espada. Qualquer outra balda. Ele podia baldar ouro, mas aqui já baldou um ouro, né? Onde foi que baldou um ouro? Foi na vaza anterior, exatamente. Essa baldinha de ouro é cara pro ataque. Tem que ter baldado uma espada. Então o oeste baldou uma espada agora, porque agora ele é o único que está segurando o ouro. Norte agora jogou ouro. Ás. E agora ficou uma posição chata, mas o oeste tinha que ter jogado ouro também. Ouro mata a mão. Ele vai acabar fazendo valete de ouro. Quando ele joga pequena espada, valete ás. Agora o ouro também mata a mão. Mas este voltou a espada. E aí agora caiu o rei. Agora a mão de norte está firme, exceto pelo 8 de paus que vai embaixo do 7 de copas. Meio confuso aqui o carteio e ataque. Mas acabaram com 10 vasas. Bolsa seguinte, na nossa mesa foi totalmente tranquila, relaxada. Porque o Pedro abriu de 2 paus, ele tem 23. Pedro abriu 2 paus, eu dei a negativa, com 2 damas e um valete na mão. 2 copas, ele 2 espadas. Eu apoiei ele com 4 espadas, não está interessado esse lame com uma negativa. E como se falta um ás, você precisa acertar o rei de pau, você precisa cortar 2 ouros na mesa, é um slame pavoroso, né? Paramos bem. A saída do Fernando foi o ás de copas, que não deve ser uma boa saída quando o cara abre de 2 paus à sua direita. Certamente nesse leilão eu sairia trunfo. Né? Com 10 terceiro, difícil estar espremendo alguma coisa do parceiro. Não é impossível. Mas é difícil. Eu não gostaria de sair por debaixo de nenhuma dessas honras com abridor de 2 paus à direita. Ele saiu ás de copa, já deu uma vaza para o Pedro. Ás de copa 8. O Luiz tinha que ter jogado a dama. Para deixar claro que pode continuar a copa sem medo de ser feliz, com 10 quinta, dama valete 9 8. E aí ele voltou paus. Não sei por que voltou paus. Deu mais uma vaza. E agora o carteador conseguiu cortar 2 ouros na mesa.
para fazer 12 vasos. Do outro lado, eles foram a 6. Depois que Cláudio decidiu dar a positiva. Eu não sei se eles jogam 2 copas de segunda negativa direto, ou se é 2 ouros neutro, como se jogava anteriormente. Se for 2 ouros neutro, ele não deve apoiar 3 espadas diretamente. 3 espadas é, vamos dizer assim, a maneira mais forte de apoiar. Se você joga 2 ouros neutro nessa posição, o leilão do Cláudio devia ser 2 paus, 2 ouros, 2 espadas. Ele diz 2 sem trunfo e depois apoia a espada. Para frear o parceiro. Para dizer que dentro daquele universo do 2 ouros neutro, que pode ser de 0 a 15, ele tem a mão fraca. Tá? Mas ele falou 3 espadas, aí o Gustavo deu um Q-bid, ele negou qualquer controle, mas mesmo assim existem mãos razoáveis nesse leilão. Estou supondo que o 2 ouros é neutro, né? Não que ele é positivo. Se for positivo, mais ainda o que eu estou falando. Se for 2 ouros, como eu jogo com o Pedro, que 2 copas é a segunda negativa imediata e 2 ouros é uma mão positiva, pelo menos 5, 6 pontos, aí tem várias mãos de Edge que não tem que o bid de rico, mas que mesmo assim ganham o Silame. Não que o Gustavo deveria sair perguntando que card. Não sei se é o melhor approach. Talvez ele deva marcar agora sobre 4 espadas. Ele deva marcar 5 ouros para procurar pelo rei de pau. Já deu um QB de pau, agora está dando um QB de ouro, dizendo que tem controle de ouro primeiro e segundo, porque primeiro só não valeria a pena. Então está interessado na dama de ouro ou no rei de pau, que ele também pulou o QB de pau. Eu acho que seria melhor Vaz sobre 4 espadas. Mas esse é um assunto muito complicado. Leilão de Q-bid em nível de 5 é muito complicado. E aí pediu a dama, ouviu o 0 que card, pediu a dama, ouviu a dama. Então marcou o Silame sabendo que o parceiro tinha dama de espada e 0 que card. Não sabia nada das honras que ele precisava, que é dama de copa, dama de ouro e rei de pau. E aí, bom, saída trunfo, como eu sugeri, ele tá bem ruim. E aí, Gabriel bateu a down. Ainda deu 10 de ouro, né? Tirou o trunfo quando voltou, caiu 2. Bolsa seguinte, 6 copas na nossa mesa, depois de um leilão sem trunfo, 2 pau, 2 copas é quinto. 4 paus não foi alertado, não tenho a menor ideia do que era. Mas ouviu 4 ouros, que card, eu saí. Trunfo, se eu não me engano? É, trunfo. E o cateador fez 13 vasos. 5 copas, 5 pau e 3 ouros. Bolsa igual. Quando na outra mesa foi sem trunfo, 2 pau, não é puppet nenhum. 3 copas é quinto. 4 pau que o bid, 4 ouro que o bid, leilão equivalente. Saída foi pau em vez de trunfo, mas o resultado foi igual. Bolsa 6, 1 ouros do Luiz, 2 paus, 2 ouros. Eu fiquei numa dúvida se eu em geral sou inclinado a apoiar com uma mão desse tipo, 3 paus. Mas eu fiquei assim, com o comichão, eu fiquei receoso de, como eles estão com ouros, nós estamos com paus, eu queria achar um fit num naipe mais alto para competir no nível de 3. Tá? Então queria que meu parceiro com 4 cartas de rico, de algum rico, conseguisse marcar esse naipe no nível de 3. Dobrei. Né? Portanto, não apoiei, não mostrei apoio. E quando você toma uma decisão dessas, quando vem 3 ouros passo a passo, você não pode agora ir apoiar 4 paus. Né? Não pode e não quer, porque 4 paus dá uma em cada naipe. É mais ou menos, talvez você consiga baldar uma copa no as de espada. Mas eu fui consistente na primeira leitura, não queria ir a 4 pau vulnerável. Deixamos ele jogarem 3 ouros. 3 ouros. A saída foi dama de espadas infeliz. E aí agora o carteador conseguiu baldar os 2 paus, fez 4. 2 paus da mesa nas espadas fez 4. Varia 3. Mas fez 4.
Do outro lado foi um ouro, 2 paus, 3 ouros. E não apenas 2 ouros, do Gabriel. Dobro também. 4 paus. Chegaram em 4 paus. Vamos ver como é que foi o ataque. O melhor que ele podia fazer agora é jogar copa. Rei de pau. Dama de copa. Isso aí. Pau pra mesa. Espada. Vai conseguir baldar a copa. Tem a entradinha no corte de ouro. Acabou. Fez 4. 6 ímpios pra eles. Próxima bolsa. 7. Um sem trunfo, 2 ouros, 2 copas. Eu reabri dobrando. Peguei o Pedro com um lixo desgraçado, mas mesmo assim caiu só uma. Tá, 2 copas, 2 espadas e 1 pau. Um madão. É boa bolsa para match point, né? Do outro lado, foi 2 pau, 2 ouro, 2 copas, permitindo que o Bernardo preferisse espadas com 3 espadas e 2 copas. E não era o caso, então jogaram 2 copas. E 2 copas deu 2 ouros, 1 pau e 1 espada. Fez 3. Ok. Um ímpio. Um ímpio, 2 ímpios, fez 4, Gabriel. 2 ímpios para nós, viu? Bolsa 8, um ouro, dobro, 1 copa. Passo 3 ouros, passo, desesperado. Chegamos a 3 ouros, 3 ouros não tem nenhum mistério, né? Faz 7 ouros e 2 paus. Não vale a pena examinar esse negócio aqui. Do outro lado foi um ouro, 1 espada em vez de dobro. Passo 2 espadas, 3 espadas. Querendo uma pega de espada para 3 sem trunfo. Dobro do Gabriel, assim, insistindo na saída de espadas. Caso aqui este marcasse 3 sem trunfo, né? E aí foi passo a passo. O Gustavo tirou para 4 ouros. 4 ouros, pode dar ás e rei ás e 1 pau. Deve dar ás e rei ás e 1 pau. Tirou trunfo. Vai jogar uma copinha em algum momento. Não, jogou pequeno pau. Opa, roubou essa vaza. Pegou o Gabriel distraído. Roubou essa vaza. Muito bem para Gustavo. Essa bolsa foi engraçada, né? Do ponto de vista meu e do Pedro, 2 ouro multi, passo, 2 copas, 2 espadas, passo. Eu tinha certeza que o Pedro tinha entrado no naipe do abridor. Falou 2 espadas no naipe do abridor, porque é mais fácil o abridor ter espada do que copa quando eu tenho 7 copas. Então, vou fazer o quê, né? Vamos passar. E efetivamente entrar no naipe do abridor. E aí, só que o que aconteceu para a nossa sorte é que o Fernando tinha resolvido abrir de 2 ouro multi. As pessoas, quando tem uma ferramenta, gostam de usá-la, né? Resolveu abrir 2 ouro multi com a mão muitíssimo forte para 2 ouro multi. Claro que é uma abertura de uma espada normal. E engoliu um 3 sem trunfo. Fácil de ganhar, né? Faz 5 ouros, 2 copas, 1 pau e 1 espada. Na verdade faz 2 porque caiu valete. Mas isso aí que eu falei foi o mínimo que a pessoa pode fazer. Vai fazer 4 sem trunfo, sem grandes mistérios, dando 3 ases. Né? E a gente estava jogando 2 espadas, foi como se fosse uma defesa contra 3 sem trunfo. Né? O Pedro acabou fazendo 4 vazas de espada e 1 copa 5 em 2 espadas. Não fez o as de paus. Jogou, eu acho, um pouco. Esse pau aqui, a fiada que ele deu, não me parece muito vantajosa. Era melhor jogar de pau e pau, garantindo as suas vadas, né? Na verdade, eu acho que ele tinha que começar com, presumindo que o adversário sabe jogar 2 ouro multi, portanto, 2 ouro passo, 2 copas, não tem 4 ou 5 copas, né? No caso, 4. Não tem cerca de espada e 4 copas. Né? De dama valete 10. Então esse rei de copa não é seco. Então eu acho que o carteio certo é a de copa, copa corta, usa essa entrada para o seu
sua intenção nesse carteiro, nesse contrato estranho, é cortar o máximo possível na mão para ver se você consegue encerrar norte lá em cima em algum momento. As de copa, copa corta, as de pau e pau. Essa seria a linha melhor, que ia acabar fazendo. Sul vai voltar a espada em algum momento. Mas você vai fazer 4 trunfos. Vai fazer 2 ases, 6, 2 down, duzentinhos. Do outro lado, abertura de uma espada muito mais normal, contrato normal, 3 sem trunfo normal, seda de copa normal, pau pro 10. Já estamos com 10 vasos, certo? Nessa altura. Não sei se ele vai fazer só 9, porque ele ainda não fez a segunda copa. Não, porque o Ash só tem copa na mão. Pois é. 10 vasos. E a última bolsa do primeiro tempo. Uma espada, passo, 2 sem trunfo, 3 copas. Eu não sei como é que é. Eu não tenho nada combinado com o Pedro nessa posição. Mas o que eu sei é o seguinte: 2 sem trunfo não foi alertado pelo Pedro, mas eu alerto aqui. É forcing game, sempre. Com apoio quarto, sem seca. Então, meu passe é forçante. Né? Eu prefiro jogar com os meus parceiros, prefiro combinar que num leilão como esse, o dobro é curto em copa. Tá? E o passe é uma mão balanceada. E outras vozes são QBid natural. Né? Eu prefiro jogar assim. Né? Para avisar o curto de um jeito simples, fácil. E outras vozes praticamente negam o curto. Sem ter isso combinado com o Pedro, eu achei que era uma boa. Achei que o passe ia meio que dar o mesmo tipo de informação. Né? Curto em copa. Então, passei e ele, sabendo que eu não tenho a mão que deu um QB mais animado, está no mínimo da voz dele, deu 4 espadas e ficamos por isso mesmo. 4 espadas deu um ouro e um pau. Um carteiro interessante. Do outro lado foi uma espada, 2 ouros. Não sei se eles estão jogando esses 2 sem trunfo ou apoio ou não. 2 copas de norte, 3 paus de Ash. Deveria, aqui mais ainda do que do outro lado, que não tem fit, não tem nada acontecendo. Com Ash, ou eu digo 2 espadas ou eu digo passo. Eu acho que a melhor voz é passo. 3 pau, 3 espadas, 4 copas. Acho que Ash tá sendo super forçador nessa mão aqui. E pegou o Ash bem comedido. Eu não sei se bem que... Bom, As e Rei, As e a Dama de Pau. Eu não... Sobre 4 copas, não falaria apenas 4 espadas, não. Acho que Ash falou muito e o Ash falou pouco. Mas chegaram no contrato. Bom. Certamente as vozes estão sendo interpretadas de outras maneiras e não as que eu as interpretaria. E é isso, acabou esse nosso primeiro vídeo, primeiras 10 bolsas do jogo de terça-feira, dia 11 de agosto. Obrigado por assistirem, visitem o nosso site, o thebridgeexperts.com. Deem uma olhada também nos grupos de mídia social. Né? Tem problemas diários de carteio, de ataque, de leilão, de saída. Quem está lá dentro só tem elogios. Então, tem que fazer o jabá aqui, né? Tem que falar das coisas boas que a gente está oferecendo, dos serviços que a gente está oferecendo. Né? Fica até um pouco sem graça do autoelogio, mas é o que temos. Então, temos que fazer autoelogio agora. Deem uma olhada lá no site thebridgeexperts.com, na abinha Social Media Groups. Ok? Beijo a todos e até o próximo vídeo.